Projeto de pesquisa para trabalho de conclusão de curso. O famoso TCC nas graduações e nos cursos de pós-graduação também. Essa é uma breve síntese inicial que eu fiz com a minha colega professora Silvia Bezerril. E para iniciar essa fala, é importante que a gente aponte algumas questões que a gente entende como um planejamento da pesquisa. Então, são questões decisórias para nortear esse planejamento. Então, uma delas é o tema, ou seja, a escolha e delimitação dele. Outra, o problema de pesquisa, a gente chama também de questão norteadora. Hipótese, o seu irmão próximo, pressupostos. Os objetivos geral e específicos. E a introdução com a justificativa pela qual está realizando o projeto e uma breve revisão de literatura, onde constam aí as palavras-chave da perspectiva de resumo, síntese aí do projeto que vai ser desenvolvido. Então, tendo aí MET 2011 como referencial para essas discussões. Vamos ao tema. O tema, a sua definição, ela traz ele traz o que abordar, né? Explorando. Então, inclui aí o objeto de estudo que vai estar sendo verificado. Também o que fazer com relação a esse objeto de estudo. Né? E é importante que se tenha no tema uma perspectiva de delimitação. Então, com quem, quando e onde fazer. O foco aí do dado, né, o foco que é dado a ele, é contextualizando. Por exemplo, um tema da minha colega foi resiliência, é um conceito, né? No contexto do trabalho e das organizações, que ela desenvolveu no doutorado dela. O problema de pesquisa, questão norteadora, é trazer o que incomoda o pesquisador, o que ele quer descobrir, né? O que está acontecendo no contexto no qual ele está inserido e o que não está acontecendo. Então, um exemplo é qual o lugar da resiliência no contexto organizacional diante de situações geradoras de sofrimento. Outro também pode ser o que podem esclarecer os estudos realizados sobre o que está por trás das formas como a resiliência, é compreendida e aplicada pelas organizações. Com relação a um problema, sempre há uma perspectiva de resposta, que a gente chama de hipóteses ou pressuposto, vai depender da perspectiva quanti-quali na qual você vai estar desenvolvendo, da abordagem. Então, a hipótese ela deriva do problema. Se o problema é uma pergunta, naturalmente a hipótese é essa afirmação mais direta, específica, objetiva. É imprescindível quando se pretende apresentar um resultado aí quantitativo, né? Porque ela dá uma mensuração ali, uma definição para aquela determinada pergunta. No caso do pressuposto, com uma perspectiva mais qualitativa, mas não deixa de ter também o seu viés quantitativo, ela é entendida aí como o primo irmão da hipótese, né? Diz respeito às qualidades das informações e permite análise sem necessidade de provas estatísticas, sem necessariamente ter esse viés. Hipóteses e pressuposto, ambos são respostas ou explicações
provisórias ao problema proposto. Então, durante a pesquisa que você vai desenvolver, você vai perseguir e verificar se realmente essas respostas condizem com a questão que você levantou. Cabe ao pesquisador procurar sustentá-las ou refutá-las. No caso da pesquisa da minha colega, a resiliência tem sido exigida como uma competência do trabalhador no enfrentamento de situações de tensão, pressão e ruptura geradoras de sofrimento psíquico presentes no contexto organizacional. Então, ela perseguiu esse processo para verificar se a resposta está condizente a essa perspectiva. Naturalmente, se você tem um problema de pesquisa, você o transforma num objetivo, né? Numa meta principal e metas específicas. Então, os objetivos são o que, para quem, né? Então, no que se refere ao objetivo geral, onde se pretende chegar, né? O que se pretende atingir? No caso da pesquisa aqui de resiliência, identificar, interpretar e apresentar as formas como a resiliência é compreendida e aplicada pelas organizações. No que se refere aos objetivos mais específicos, a gente chama também de metas específicas, como chegar a elas? Referem-se às ações concretas, às etapas do trabalho. Estudar o que, conhecer o que, compreender o que, analisar o que, caracterizar o que. Na pesquisa aqui, foi selecionar teses e artigos científicos que tratam do tema resiliência no trabalho, enfocando a necessidade da resiliência, né, no contexto organizacional. Foi um dos objetivos. Outro objetivo foi de identificar e caracterizar os enunciados dos autores referentes à resiliência e sua aplicação no mundo do trabalho. E um terceiro e último objetivo, apresentar os conteúdos dos enunciados, identificando as concepções de resiliência dos contextos de seu uso no trabalho e seus significados subjacentes. Então, é importante que a gente também não prometa muito, não tenha muitos objetivos para depois não ser cobrado. Então, a perspectiva é de ser bem operacional e bem objetivo nas suas propostas. Para isso, diante dos objetivos, das problemáticas, é importante que você justifique o seu projeto. E justificar traz razões, motivos, né, fatores que determinaram aí a escolha desse tema que você se propôs, por que o tema foi escolhido, né, bem objetivamente. Trazer qual sua relevância social e científica. E um elemento importantíssimo no projeto é qual é a viabilidade da pesquisa acontecer. Então, 3 aspectos importantíssimos que uma justificativa precisa dar, né? Precisa aparecer nela essas questões. No caso da pesquisa da resiliência, a inquietação com a exigência indevida, né? Da resiliência no contexto do trabalho e da falta de atenção ao sofrimento do trabalhador, a questão da necessidade, isso foi as questões que movimentaram a pesquisadora, a necessidade de encontrar respostas e trazer à tona o debate sobre o lugar da resiliência no contexto organizacional, né, institucional, e propostas de uso dela no contexto dessas organizações, naturalmente pautada no respeito à subjetividade e a favor da saúde e bem-estar do trabalhador, o colaborador, como também é chamado. Com relação ao referencial teórico, que a gente chama também o conceitual e metodológico, aqui a revisão de literatura compreende o referencial em que as bases teóricas são indispensáveis para compreender a questão problema.
o que já foi escrito sobre o tema, né, autores que tratam, tem como base as palavras-chave aí escolhidas para o estudo, a gente mais adiante na metodologia vai chamar elas de categorias de análise. No caso da resiliência, a nossa pesquisadora trouxe três palavrinhas-chave, né? A primeira foi organizações do trabalho. Para falar sobre organizações do trabalho, trouxe o autor Fleury, 1980. Sofrimento no trabalho, aí ela trouxe Rodrigues, et al. Esse et al. Significa que tem outros, mais de três autores que discutem sofrimento no trabalho, em 2006. E, naturalmente, resiliência nas organizações, com Irigaray et al. 2017, porque tem outros autores também discutindo esse conceito. Existe, por exemplo, numa área específica como a educação física, né? Só para a gente ter uma ideia do referencial teórico-conceitual e o metodológico. Eles conversam, né? Todos são referenciais teóricos, são revisões de bibliografia, mas tem suas questões específicas. Por exemplo, na área de educação física, o conceitual. Então, temos aqui autores como Malaquias, né, et al., 2016, que fala sobre fatores de risco. O Home et al., 2013, que fala sobre aptidão física funcional, né, em questão de idosos, que diminuem algumas capacidades físicas inerentes à realização das atividades da vida diária, enfim. Uma outra discussão conceitual, e vale a pena dizer que essas palavras-chave e esses conceitos necessariamente não precisa ser apenas uma palavra, risco, não, fatores de risco. Aí a gente tem duas palavras associadas, pode ser maior também, por exemplo, insuficiência cardíaca congestiva e doença renal terminal. Então, isso pode ser uma categoria da qual o Chobanian, et al., 2003, Pescatello, et al., 2004, o Elton, et al., 2018, tratam da questão dos idosos que acelera o processo de arteriosclerose, né? Muito determinante nessa fase, com surgimento prematuro de morbidade, mortalidade cardiovascular, hipertensão arterial, enfim. Uma outra palavrinha aqui conceitual, bem da área, é o exercício isométrico, né? Ou et al. 2010, que ele traz um modelo isométrico ou estatístico, né, que é um componente específico do treinamento de força, né? Se refere às contrações musculares em que há alteração na amplitude articular. Se a gente for verificar a questão teórico mais metodológica, a gente vai tratar de questões específicas como estadiômetro portátil, por exemplo. Ele se refere à questão da estatura, né? Mensurada, essa estatura é mensurada de acordo com a diretriz da Organização Mundial da Saúde. Então, tem Chalmers et al., 1999, que traz essa discussão aí mais para levantamento de dados de mensuração dessa área. Existe também alguns materiais, como balança digital de bioimpedância, para determinar a questão da composição corporal, né? É uma outra questão que é bem específica de um processo metodológico. Existe também a escala de Omni-Reis, Lagali, Robertson, de 2006, que avalia a percepção subjetiva do esforço, o PSE. E também o posicionamento dos participantes durante a realização de testes físicos, que são recomendações da American Association of Therapy, que traz aí o Fis e o Moran, em 1981, com algumas indicações, alguns parâmetros para essa aplicação desses testes físicos. Então, você veja que o referencial teórico, ou seja, o conceitual e o metodológico, eles vão conversar, né? Porém, ele tem as suas especificidades.
Para a elaboração de um projeto, nós discutimos aí até a questão do referencial teórico, que é um momento bem específico no início do trabalho científico, no que se diz respeito ao projeto, né? A organização, o planejamento do seu projeto. Mas existe todo um contexto da estrutura básica do projeto de pesquisa, que a gente chama do roteiro, né, para o TCC, que ele parte por três elementos. Um elemento é o pré-textual, que diz respeito à questão da capa, né, o elemento externo, modelo na página, a folha de rosto, a ficha de aprovação, as palavrinhas-chave e o sumário. O outro elemento são os elementos textuais, que aí são esses que a gente vem trabalhando bem especificamente, a introdução com o problema, a justificativa, os objetivos, a revisão de literatura, a metodologia, o cronograma, recursos também humanos e materiais, orçamento para o desenvolvimento do projeto e uma perspectiva de, no caso de projeto, resultados esperados, porque ninguém está concluindo nada quando a gente está planejando, né? Inclusive o verbo faz tudo no futuro. Quando a gente termina, faz a aplicação desse projeto no campo, é que o verbo passa a ser no passado. E o outro elemento são os elementos pós-textuais, que são aí as referências completas, né, das bibliografias consultadas, os anexos como opcional, né, apêndices também como opcional. É importante dizer que esses opcionais, dentre eles, vai a perspectiva do termo livre consentimento, né, da assinatura aí pelas pessoas com as quais foram consultadas, do próprio parecer do Comitê de Ética, aprovando o projeto, já são materiais que compõem esses elementos pós-textuais. Então, basicamente, no que se refere ao início de um projeto de pesquisa, esses são os elementos, esses são os roteiros de TCC, esse é o roteiro de TCC do qual precisa ser tratado. Além disso, a gente entra num outro ponto, né, que são questões bem específicas do caminhar, né, do roteiro, do processo, de como vai ser desenvolvida toda essa pesquisa a partir desses elementos que foram trazidos até agora. E isso, a esse processo, a esse caminhar, a gente chama de questões metodológicas. O método propriamente dito, ele é o modo pelo qual se pensa, pode investigar uma realidade, um modelo que deve orientar os procedimentos, né, de forma ética. E as abordagens, ela pode ter duas perspectivas, né? Seja quantitativa e qualitativa, quanti-quali, e os tipos de pesquisa, elas passam por diferentes formas, como a pesquisa bibliográfica, o estudo de caso, que é um método, também a fenomenologia, um método, a pesquisação, a própria cartografia, corpografia, a etnografia, hoje muito utilizado em função desses trabalhos remotos, a netnografia, dentre outros, tá? Então, aí vai questões de ordem teórico-metodológica, que tem autores que discutem bem especificamente, ou todos eles, ou cada um deles, a sua maneira. Então, por exemplo, a Ludwig e André, são duas mulheres, né, 2014, elas discutem as questões das abordagens qualitativas em educação, por exemplo. Na abordagem quantitativa, a gente tem Malhotra, 2001. Existem também os manuais que são organizados, estruturados para a produção científica, dentre eles, esses manuais que trazem dados eletrônicos. Em 2014, a gente tem Kohler et al., com outros autores que discutem bem isso. A pesquisa participante com Brandão, 99. A pesquisação com Thiollet, 2002. O Como Elaborar um Projeto de Pesquisa, com Gil, 2002, o Método Fenomenológico, com Moreira, 2002, o Estudo de Caso, trazendo aí Planejamento Simétrico, com IN, 2001, a Netbiografia, com Silva, 2015,
A análise qualitativa do movimento humano com Knudson e Morrison, 2001. O DSC, né, que traz aí as discussões do discurso do sujeito coletivo, com Lefebvre e Lefebvre, 2000, marido e mulher aqui, viu? Por isso que é Lefebvre e Lefebvre. E Grupo Focal com Elizabeth Gatti, 2005. Então, são questões de ordem teórica, metodológica, que podem ser consultadas pelos estudantes que estão, pelos pesquisadores que estão desenvolvendo seus projetos de pesquisas. Algumas das questões metodológicas, para enfatizar bem assim em termos do que a academia faz, que é classificar, né? Segundo a natureza, por exemplo, ela pode ser uma pesquisa original, pode ser uma revisão de bibliografia, do estado da arte, teórica pura, aplicada, prática. Segundo o seu objetivo, ela pode ser exploratória, ela pode ser descritiva, explicativa. Segundo a fonte de dados, ela pode ser documental, bibliográfica, de campo, laboratorial. Segundo o procedimento de coleta de dados, pode ser por levantamento desses dados, por estudo de caso, por experimentação, através da pesquisação. Aí tem Metri e Gil, né, que discutem bem isso. No caso da resiliência, por exemplo, voltando à pesquisa da colega, ela fez uma pesquisa de cunho qualitativo, bem qualitativo, mas trouxe questões também quantitativas, exploratória quanto aos seus objetivos e bibliográfica quanto às suas fontes. Então, foi um estudo de natureza revisional, foi uma revisão baseada em artigos científicos e teses publicadas entre os anos de 2013 e 2017. Aí é um marco teórico, um tempo para definir esse espaço aí das pesquisas. Isso foi encontrado a partir de descritores. Descritores são algumas palavras, além daquelas palavrinhas-chave, são outras palavras com as quais você pode trazer discussões que se aproximam do seu tema de pesquisa. No caso aqui da resiliência, foi resiliência no trabalho, resiliência nas organizações, resiliência organizacional, sofrimento e resiliência no trabalho, resiliência e saúde ocupacional, isso sempre associando ao que se consegue trazer enquanto descritores para o estudo específico. Ainda existem outras questões de ordem metodológica. Por exemplo, a própria metodologia ela traz uma série de passos, né, que se deve seguir para atingir o objetivo pretendido, né, a ser alcançado. Então, basicamente, a metodologia é a organização, né, o caminho da pesquisa. Então, como será realizada, qual o formato do processo, qual o público a ser atendido, alguns chamam de público-alvo, como coletar informações, como tratá-las, tudo isso diz respeito às questões de ordem da metodologia. No caso da resiliência, né, do estudo da colega, que foi uma questão de pesquisa revisional, trouxe aí trabalho científico a partir daqueles descritores, e aí ela fez leitura dos resumos dos artigos que foram encontrados, fez uma seleção a partir da saturação do tema. Fez leitura completa do material organizando em estruturas de artigos e teses, né, selecionados em quadro composto de colunas, né, ano de publicação, instituição, temas abordados. É uma forma de você organizar os dados que foram levantados, né? Também fez a exploração do material através de leituras mais profundas, né, e seleção dos enunciados dos autores. E aí trouxe com isso interpretação dos conteúdos enunciados e identificação das concepções de resiliência e dos significados subjacentes, né, a esse conceito. Esse foi um formato desenvolvido pela pesquisadora. É importante dizer que na coleta de dados as informações elas têm origens.
Então, tem origem de ordem, que é factual ou opinativa. Então, questões, entrevistas, isso vocês podem trazer nas suas discussões. Ela pode ser de origem, ou seja, pela observação indireta, pelo relato direto, o próprio documento, né? E pode ser de forma, né? De configuração longitudinal e transversal. No caso da pesquisa sobre a resiliência, ela foi bem documental, né? Então, de origem, trouxe aí bibliografia, questionário, entrevistas. Essas são formas de você também ir além das questões que a gente sempre vê muito, né? Entrevistas e questionários. Bibliografia sempre vai existir, em qualquer pesquisa. Não existe pesquisa se não houver a pesquisa bibliográfica. Toda ela tem. Mas você pode utilizar também a pesquisa eletrônica, né, a partir da etnografia, a pesquisa da observação de campo, que você vai a um campo ver aqueles sujeitos que estão sendo pesquisados. Ela pode ter forma também, como a randomizada, usando um programa de atribuição de números aleatoriamente gerado por um computador. Tem um site que trabalha com essa questão, www.randomization.com. Existem os sujeitos ou população da pesquisa, que é muito importante deixar claro quando você vai trabalhar as análises, né? Então, a unidade de análise, ela pode ser uma pessoa, um grupo, uma empresa, uma sala de aula, um município. Ela pode ser configurada em outro âmbito, no âmbito mais macro, né? Um setor econômico, uma divisão de uma instituição, uma escola, enfim. No caso da resiliência, foram as análises de artigos científicos, teses e dissertações. Mas existem algumas formas de análise. Por exemplo, análise do discurso, AC, que tem o autor Bardan, é uma autora, na verdade, né, 1979, que discute a descrição do conteúdo das mensagens que estão ali naqueles documentos, ou nas palavras, ou nas respostas que são dadas no levantamento de dados. Existe a análise do discurso, AD, né? Peixoto, 1988, se baseia muito nos discursos como texto, né? O sentido e significado, a leitura, às vezes o silêncio é uma forma de você fazer uma análise, os tipos de discurso. E existe a análise do sujeito coletivo, como eu já falei, a ASC, Lefebvre 2003, que é uma outra possibilidade de análise. E os instrumentos de coleta de dados, como eu já comecei falando, ele tem outros vários, né? Eles não são limitados só à questão bibliográfica, ou documental, ou eletrônica, como está sendo muito utilizado hoje, o questionário, mas existe também o survey, que são enquetes, levantamento de dados. Existem formulários que podem ser organizados, né? Pode ter sistemas que organizam esses próprios formulários. O Google tem alguns. A própria entrevista, que dá aí uma possibilidade de profundidade, que ela pode ser estruturada, não estruturada, semi-estruturada, ela pode ser orientada, ela pode ser em grupo focal, né? E uma questão que às vezes é esquecida por muitos pesquisadores e que a gente nem se toca, que usa bastante, que é a questão da observação, né? Então, para isso é interessante que a gente tenha sempre um diário de campo, quando a gente vai ao campo, quando a gente vai fazer uma pesquisa aplicada, né? Para que a gente possa fazer os nossos registros. Aí tem alguns instrumentos, alguns acessórios, muito utilizado, o gravador, a filmadora, um bloco de notas. Então, são aspectos que são importantes para desenvolver o seu trabalho no campo, seja ele qual for. Na questão da análise
quantitativa, é interessante que o que sempre ajuda muito a leitura e a observação são os famosos gráficos, né? Gráficos em pizzas, em barras. Então, eles podem ser, inclusive, codificados, tabulados, eles trazem questões de estatísticas, aí é um estudo de estatística, a média, a amplitude, a mediana, a moda, a predição, a descrição, o controle, a mensuração, etc. Tem várias formas de você pensar estatisticamente, mas aqui é interessante trazer passos para isso, né? Para que se possa estabelecer as categorias e elas serem transformadas em gráficos de diferentes formas, de diferentes maneiras. Já na análise qualitativa, né, essas análises elas possibilitam questões teóricas e práticas de material dentro dessa perspectiva do conteúdo, do discurso, né? Então, é análise temática do conteúdo propriamente dito. Na discussão sobre cada um desses aspectos, existem etapas, tá certo? Então, é importante que se veja como se dão as etapas para que você saiba que está fazendo, por exemplo, uma análise do discurso, ou uma análise do conteúdo, ou uma análise do sujeito coletivo. Então, estudar sobre as etapas é um aspecto fundamental para que se tenha um norteamento do processo. Tá? Então, basicamente, a perspectiva que a gente traz para que o projeto seja de forma contemplado com todas as questões necessárias, elas partem de questões iniciais como tratamos e de questões de ordem de procedimento, metodológico, de caminho a ser percorrido, de etapas, de metas a ser cumpridas, que é o que a gente chama dos métodos, né? Da metodologia. Por enquanto é só e até a próxima.